Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo que vai gerar uma profunda mudança em sua vida. Eu vou entregar aqui agora a segunda parte da mensagem: os reinos do mundo e o reino de Cristo Jesus. Eu fico pensando, há uma expressão muito comum que diz o seguinte: se você olha para o abismo olha para você. Já escutou? Muitas vezes as pessoas acham que não olhar para o abismo é você negar a realidade e deixar para depois. Abismo, sepultura, lugar profundo, tormento, grande afastamento ou grande separação. Mas o que essa expressão quer dizer é que se você não olhar para o abismo, você simplesmente vai cair no abismo. O que você tem que fazer, portanto, é aqui e agora, é entregar sua vida, entregar sua alma para Cristo Jesus. Ele é a única esperança. Só o Filho de Deus, Cristo Jesus, tem poder para te tirar do abismo mais profundo. E você segue em frente. Você segue sua vida adiante em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Viu só que notícia boa? Você está ouvindo os reinos do mundo e o reino de Cristo Jesus. Ouça agora. O reino do anticristo. A pessoa do anticristo. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno, diferente, do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que este chifre havia olhos, como de homem, uma boca que falava com insolência. O anticristo escatológico será uma pessoa e não um sistema. O anticristo tem um número de homem, 666. Ele é descrito por Daniel como o pequeno chifre. O apóstolo São João o chama de o mentiroso, o anticristo e a besta. O apóstolo São Paulo chama de homem da iniquidade, o iníquo, filho da perdição. Jesus Cristo o chama de o abominável da desolação. Ante, oposto, em lugar de. O anticristo não só se oporá
ao Senhor Jesus Cristo, mas também terá a intenção e tentará colocar-se em seu lugar. Embora o espírito da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo já opera, embora muitos anticristos existam, embora todo aquele que se opõe a Cristo Jesus ou queira ocupar o lugar de Cristo Jesus é o anticristo. Esse pequeno chifre é uma pessoa escatológica que vai perseguir brutalmente a igreja de Cristo Jesus antes da segunda vinda do Messias, Jesus Cristo. Você já pensou nisso? A origem do anticristo. O anticristo é um simulacro da encarnação. Sua origem é satânica. Ele, o anticristo, recebe todo o poder, a autoridade e o trono de Satanás. O anticristo tem também uma origem mundana. O pequeno chifre surge do quarto animal entre os 10 chifres. Ele não será um ser extraterrestre, um demônio, mas um homem. O pequeno chifre é pequeno no começo, mas vai crescendo progressivamente até distinguir-se com mais robusto que os outros chifres. Daniel 7:20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Ou seja, o governo do anticristo será a expressão mais forte de poder na terra até ser desarraigado por Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu fico pensando, o que significa esses 10 chifres? De onde procede o pequeno chifre, o anticristo? O número 10 na interpretação amilenista é simbólico. Como simbólico é todo o texto. Esses 10 chifres representam um estágio posterior na história deste império. Daniel capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Pense comigo. Sucedeu o Império Romano uma multiplicidade de reinos. 10 é o número completo. O anticristo surge numa terceira etapa desse reino. Agora o poder se concentra no indivíduo. Ele vai querer ser Deus. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
o anticristo será o último dominador do mundo. Com ele também cessa o domínio e o poder dos outros reinos. Esse será o último líder mundial, os reinos do mundo e o reino de Cristo Jesus. Ouça a ação do anticristo: ódio a Deus. Sua boca fala insolência, proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A ação do anticristo: cuidará em mudar tempos e leis. A ação do anticristo: perseguição aos santos. O anticristo faz guerra contra os santos e prevalece contra eles. Daniel 7:21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo vai magoar os santos do Altíssimo. Os santos lhe serão entregues nas mãos. A ação do anticristo: desordem anárquica. O anticristo vai mudar os tempos e a lei. O anticristo é chamado do homem da iniquidade, ou seja, homem sem lei. Ele não vai respeitar leis. Ouça neste momento uma boa notícia: a derrota do anticristo. Seu domínio é limitado. O anticristo é limitado quanto ao tempo e quanto ao poder. O anticristo não tem poder. O poder lhe é dado. O anticristo só pode ir até onde Cristo Jesus lhe permite ir. O anticristo tem poder para tirar a vida dos santos, mas não para fazer deles seus seguidores. Seu tempo de ação não é eterno. Um dia Jesus Cristo vai dizer: basta. Então o anticristo será destruído e lançado vivo no lago de fogo. Seu domínio, o domínio do anticristo, é tirado. Daniel 7:12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O domínio é tirado dos 4 reinos. O domínio do anticristo é tirado.
O anticristo não pode resistir àquele que lhe tira o domínio. O anticristo é um inimigo limitado quanto ao tempo e limitado quanto ao poder. Só Cristo Jesus tem todo o poder, no céu e na terra. O reino do anticristo é destruído. Daniel 7:11. Então estive olhando por causa da voz das insolenes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Daniel 7:26. Os reinos do mundo e o reino de Cristo Jesus. O anticristo será destruído pelo fogo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Esse será lançado no lago de fogo, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, o anticristo será aniquilado pela manifestação da vinda de Cristo Jesus, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A Bíblia diz, e eu acredito, ouça o que eu preciso ouvir, senta o que precisa sentir. O trono santo, justo e vitorioso de Deus é descrito. Daniel capítulo 7, versículos 8 a 11. Então, eu, ao observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, uma boca que fala com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono em chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolenes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o quarto animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. A
Bíblia diz, eu acredito, o mesmo Deus que é o deleite dos remidos, é o terror dos ímpios. A Bíblia diz, e eu acredito, o tribunal do céu removerá o anticristo e todo o seu poder. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Pense comigo. O mal pode afigurar-se onipotente, mas é uma ilusão. O poder absoluto pertence só a Deus. A culminação da história não será o triunfo do mal, mas o triunfo de Cristo Jesus e da sua noiva, a Igreja. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, versículo 27. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Ouça agora o reino de Cristo Jesus. Aleluia! O reino de Cristo Jesus está presente. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Preste atenção. Eu estava olhando em minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Viu só que notícia boa! Deus está no trono. Daniel capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos nos tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas em fogo ardente. O trono de Deus exerce juízo desde agora, pois seu trono é como um rio de fogo. Aquele que está no trono é adorado e servido por milícias celestiais. Mas a plenitude do reino de Cristo Jesus se dará na sua segunda vinda. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. A Bíblia diz, e eu acredito, o reino de Cristo Jesus será universal. Os povos, nações e homens de todas as línguas vão servir a Jesus Cristo. Diante de Cristo Jesus, todo joelho vai se prostrar. Não haverá um centímetro sequer do universo
que não vai se dobrar ao governo absoluto do Filho de Deus, Cristo Jesus. O reino de Cristo será eterno. Todos os reinos do mundo caíram. O reino do anticristo também cairá. O reino de Cristo Jesus será eterno, indestrutível, vitorioso. Eu fico pensando, os grandes impérios ruíram. As grandes potências mundiais vão cair, vão cair, vão cair. Todo o sistema do mundo entrará em colapso. Mas o reino de Cristo Jesus será indestrutível. O reino de Cristo Jesus vai prevalecer sobre todos os reinos do mundo. Daniel capítulo 7, versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Do seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A Bíblia diz, e eu acredito. Cristo Jesus é o grande juiz que vai assentar no trono. Seu tribunal é grande, é o grande trono branco. Na sua segunda vinda, Cristo Jesus vai tirar o domínio do anticristo e vai destruí-lo. Todos os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Jesus Cristo vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. O reino de Cristo Jesus é conquistador, vitorioso e irresistível. O reino de Cristo Jesus será partilhado com os santos. A Bíblia diz em Daniel capítulo 7, versículo 18, 22 e 27. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Viu só que notícia boa! Jesus Cristo é a única esperança. A igreja de Jesus Cristo não apenas estará no céu, mas também em tronos. Ela, a igreja de Cristo Jesus, não apenas servirá ao rei, mas também será corregente com o rei Cristo Jesus. Não apenas eu e você seremos glorificados, mas também exaltados. A igreja de Cristo Jesus vai receber o reino eternamente. Quando Cristo Jesus voltar, a igreja estará para sempre com ele em uma festa que não vai acabar, que não vai terminar. A mesma igreja Marte será a igreja honrada. O reino de Cristo Jesus dado à igreja, a noiva, é um reino universal. Ouça as profundas implicações desta batalha espiritual
deve provocar em nós grande impacto. Daniel 7,15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel 7,28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me perturbaram, o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Eu fico pensando, Daniel ficou alarmado e perturbado diante dos dramas da história que haveriam de se desenrolar. O seu rosto se empalideceu. Daniel ficou perplexo ao ver esta invasão do mal na história e a devastação que ele opera. Não deveríamos nós também nos alarmar? Estamos anestesiados ao ponto de perdermos a sensibilidade? Não deveríamos ter a mesma sensação de Daniel? Mesmo que o mal já esteja derrotado e que seus agentes já estejam com a condenação lavrada, não deveríamos nós, à semelhança de Daniel, ficar também alarmados? A presença das forças do mal na história deve nos levar à oração, jejum e vigilância. As forças derrotadas do mal ainda não foram destruídas. Elas têm um grande potencial de provocar devastação e tragédia. Precisamos enfrentar essas forças do mal em Cristo Jesus, com a ajuda do Filho de Deus, Cristo Jesus, e da Santa Palavra, a Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, diz que o dragão foi expulso do céu, mas ele desceu à terra com grande cólera. A terra está passando por grandes aflições. Nosso inimigo está encolerizado. Ele agirá terrivelmente até o dia em que for lançado no lago de fogo. O mal que deprimia Daniel permanece até hoje. Eu e você precisamos olhar para as grandes tensões na história, na perspectiva de que Deus está no trono e que Cristo Jesus em breve vai voltar vitoriosamente. Não importa o que está pela frente. Deus está no trono. O trono de Deus é como um rio de fogo. Os inimigos que oprimem a igreja de Cristo Jesus, o Filho de Deus, serão julgados e condenados. O noivo da igreja, Cristo Jesus, em breve vai voltar e nos dar o seu reino eterno e glorioso. Como você se sente agora? Você sente aqui agora que a sua alma, a sua vida está salva por Cristo Jesus e que o seu nome está inscrito no livro da vida? Ou você sente que a sua alma está perdida, condenada por causa do pecado? Jesus Cristo é a única esperança, é o único que pode te tirar desse abismo existencial. Venha, 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 venha aqui agora
para Cristo Jesus, a única esperança. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Só Jesus Cristo pode dar a você a vida eterna. Pense nesse sentido.